Olá, meu nome é Murilo, sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa, do Polo de Currais Novos, e hoje nós vamos estudar sobre a teoria do behaviorismo. Então, o que seria essa teoria? De onde originou esse termo? Quem é o seu fundador? Seus estudiosos? Pois bem, o behaviorismo ele também é conhecido como comportamentalismo. Por quê? Porque ele estuda justamente o comportamento. O comportamento. Essa palavra ela é de origem inglesa, que vem do termo behavior, que significa justamente conduta ou comportamento. Nós temos aqui dois dos seus principais estudiosos, o John Watson e o Skinner, né? John Watson ele é conhecido como o fundador do behaviorismo. O fundador do behaviorismo. Ele acreditava que para cada estímulo você obteria uma resposta, um reflexo. Então, pensando assim, né, outros estudiosos fizeram algumas experiências, como por exemplo Pavlov. Pavlov realizou uma experiência com cães, onde ele apresentava um prato de comida ao cachorro e percebia que como resposta ao estímulo por apresentar o prato de comida, o cão salivava. Então ele apresenta um estímulo diferenciado, também conhecido como um estímulo neutro, que foi o toque de uma sineta. E ele percebeu que ao toque dessa sineta não obtinha resposta nenhuma do cachorro. É o que é que ele começou a fazer. Ele sempre que apresentava comida, tocava a sineta, o cachorro salivava. Aí ele foi condicionando esse cachorro, com o passar do tempo, a salivar diante de um estímulo neutro. O cão, após algum tempo, só em ouvir o barulho da sineta, ele já associava aquilo à comida e começava a salivar. Então, o que aconteceu? Pavlov, nessa experiência, ele condicionou o cão a um estímulo a uma resposta, aliás, diante de um estímulo neutro. Essa foi a experiência de Pavlov. Já Skinner, ele propôs outra forma de condicionamento, diferentemente de John Watson. E Skinner propôs o condicionamento operante. O que seria esse condicionamento operante? Primeiro o indivíduo ele apresentava então Skinner ele propôs esse modelo aí do condicionamento operante. Primeiro o indivíduo ele emitia um comportamento, dependendo da resposta gerada por esse comportamento, se fosse uma resposta desejável a esse indivíduo, né, ele teria mais chances de emitir novamente esse comportamento. Por exemplo, em uma roda de amigos, eu emiti um comportamento de contar uma piada. Aqueles amigos eles riram da minha piada. Então, a probabilidade de sempre eu contar uma piada quando eu estiver reunido com os meus amigos, ela é muito alta. Eu
emiti um comportamento que gerou um resultado, que por consequência, nessas circunstâncias, eu voltarei a emitir esse comportamento. Então é como se as pessoas rirem da minha piada fosse um prêmio para mim. Isso me motivaria a sempre estar contando piadas. Foi realizado inclusive uma experiência chamada de caixa de Skinner, que ele realizou com rato. Essa é a caixa de Skinner, uma experiência que ele realizou com ratos. O que acontecia? O rato faminto, ele percebe que ao acionar uma determinada alavanca, ele receberia comida. Então esse rato, ele percebeu, né, que sempre que ele acionava essa alavanca, ele recebia a comida. Ou seja, o comportamento, ele partiu do indivíduo. E ao perceber que ele era recompensado por esse comportamento, né, essa recompensa era justamente um reforço, ele passou a emitir esse comportamento mais vezes. Sempre que ele sentia fome, ele ia lá e apertava a alavanca. E Skinner ele pregou a eficiência do reforço positivo, que era justamente isso. Ele pregou o reforço positivo, você premiar quando as pessoas, ou o seu experimento, nesse caso aqui era o rato, alcançava aquele objetivo. E ele pregou esse reforço positivo na educação, né? Ele dizia que a recompensa pela conduta correta era sempre melhor do que a punição pela conduta incorreta. A recompensa sempre geraria melhores resultados, porque estimularia o indivíduo sempre a buscar fazer o melhor para ter sua recompensa. Não que ele fosse contrário às punições, né? Em princípio ele até era contrário ao sistema de punição, o sistema mais repressivo. Mas pedagogicamente ele percebeu que era mais eficaz premiar a conduta correta do que punir a conduta incorreta. Então foi Skinner também que sugeriu o modelo de ensino programado, conhecido como as bases do ensino programado de Skinner. O que seria isso? Então ele defendia que um comportamento novo ele é mais facilmente adquirido se o sujeito emite respostas a ele. Como assim? Vamos voltar ao exemplo do ratinho lá. O ratinho ele não percebeu que se ele apertasse a alavanca ele receberia comida. Então ele emitiu uma resposta a aquele comportamento. Como assim? Ele aprendeu a ganhar comida porque ele foi exposto a um tipo de comportamento e emitiu uma resposta. Então, com aquilo ali, ele foi sendo moldado a aprender a adquirir a comida dele sozinho através daquela caixa de Skinner, lá onde ele apertava a alavanquinha e recebia a comida. Skinner também ele defendia nesse segundo ponto que era preciso promover reforços apropriados. Então, para que aquele ratinho ele aprendesse que naquela alavanca que ele acionava ele recebia comida, foi feito todo um esquema preparatório para aquilo. Todo um esquema ali foi montado dentro daquela caixinha.
Então, começou assim, cada vez que ele ia lá, batia com o focinho na alavanca, a comida era liberada. Aí ele ia lá de novo, batia o focinho, a comida era liberada. Aquilo ali era um reforço que ia dando, um reforço progressivo. Quando ele batesse com a mão, a comida ia liberada de novo, mais um reforço. Até que, com esses reforços, ele passou a apertar sozinho aquela alavanca e receber a comida como prêmio. Ele passou a acionar a alavanca sozinho para que a comida fosse liberada. Então foi através de reforços. Foram reforços apropriados. O outro ponto é o ensino fragmentado e progressivo. Como assim? Você vai aprendendo as coisas mais fáceis e à medida que você vai aprendendo, progressivamente vai sendo lhe apresentado coisas mais complexas. Coisas mais complexas de se realizar. E também o ensino individualizado. Como assim? Ele deve contemplar as diferenças individuais de cada aluno. O ensino ele deve ser sim individualizado. Muitas vezes um aluno tem dificuldade em um certo conteúdo que outro não tem. Então a gente precisa individualizar esse ensino para que a gente consiga obter sucesso no ensino e na aprendizagem dos alunos. Então foi essa uma proposta bastante importante de Skinner. Então outra distinção feita pelo behaviorismo é entre aprendizagem e desempenho. Elas parecem ser a mesma coisa, mas não, elas têm diferenças, né? O organismo ele pode adquirir a capacidade para executar alguns atos pela aprendizagem, mas esse ato pode não ocorrer. Então, a aprendizagem, o organismo ele consegue desenvolver, né? Mas muitas vezes esse ato ele não é exteriorizado, não podendo ser assim observado, não pode ser mensurável, né? Observável e mensurável. Já o desempenho é justamente quando essa aprendizagem ela é exteriorizada, é a tradução. O desempenho seria a tradução da aprendizagem em comportamentos. A exteriorização é a forma como você pode observar, mensurar a aprendizagem através do seu desempenho. Então, são coisas que se referem uma a outra, mas que não se confundem. A aprendizagem com o desempenho. Agora nós vamos assistir a 2 vídeos sobre a experiência de Pavlov e a caixa de Skinner. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Hold there! Иди сюда.
Staggerale. He called this new response the conditioned reflex. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Então, como nós podemos observar, né, através desse experimento, a caixa de Skinner, né, condicionamento operante, nós vimos que cada vez que ele apertava a alavanca, ele era premiado com a comida. Cada vez que o ratinho apertava a alavanca, ele era premiado com a comida. E a caixa de Pavlov, ele foi condicionado também, né, a emitir um estímulo neutro foi introduzido e o cão passou a salivar também, porque lá começou a associar aquele estímulo neutro com a comida, que antes era oferecida apenas a comida. Então espero que vocês tenham gostado desta aula e que possam tirar bastante proveito desses ensinamentos.